Olha, antes de mais nada, é uma satisfação estar de volta aqui para a gente conversar um pouco sobre segurança pública. E neste capítulo nós temos uma instituição no país que é respeitada por todos, que é a nossa Polícia Federal. Ela é nossa mesmo. Ultimamente, a instituição vem sofrendo pressão por todos os lados. Os servidores já começam a defender abertamente mudanças, democratização do sistema e fazem críticas ao aparelhamento. O nosso entrevistado de hoje é o ex-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, também ex-presidente do Sindicato dos Policiais Federais de Alagoas e atualmente como diretor da instituição do sindicato aqui do estado, dos policiais federais, que é o policial Jorge Venerando. Antes de mais nada, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Como é que o senhor vê hoje, como vai a Polícia Federal, essa polícia que é uma instituição dos brasileiros? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para essa entrevista, dizer que é uma honra estar aqui e conversar com um amigo, meu amigo, grande jornalista de Alagoas e do Nordeste, Arnaldo Ferreira. Na nossa visão, a Polícia Federal, ela não está bem. A Polícia Federal, ela vem sofrendo ao longo dos anos vamos dizer assim, um aparelhamento. É pressão por todos os lados? Pressão por todos os lados. Pressão de todos os lados. E a Polícia Federal sobrevive graças à abnegação, à dedicação de seus servidores, né? Dos policiais federais que sabem e têm consciência que eles trabalham para a sociedade. Nós somos uma polícia da sociedade. Eu digo sempre que nós não somos uma política de nenhum governo, nós somos uma polícia do povo. Nós não somos uma polícia política, nós somos uma polícia do povo, uma polícia da sociedade. Essas pressões que vêm de todos os lados, vêm do poder político, vêm de todos os lados, elas atrapalham este trabalho constitucional de investigar os casos federais? Eu acredito que sim. Existe, Arnaldo, na Polícia Federal, uma lógica que foi criada desde a época da ditadura, onde há uma centralização na ocupação das funções, dos cargos, das chefias estratégicas e de comando por uma parcela dos policiais federais, que são os delegados. Mas alguém na Polícia Federal, tem alguém na instituição Polícia Federal acima do delegado? Todos são delegados e só eles ocupam todos os cargos de chefias estratégicos e de comando. E poderia ser esses cargos estratégicos de comando ser ocupados por outros servidores que não sejam delegados? Claro, nada que impeça isso. O que houve foi em 2013, houve uma ofensiva muito grande dos delegados, onde eles aprovaram de uma forma, segundo alguns jornalistas do Brasil, não muito convencional, conseguiram aprovar 6 leis que deram a eles um total empoderamento, que chegou-se a ser denominado de República dos Delegados. E isso é ruim, porque tem os delegados, que são policiais federais, os peritos, os escrivães, os papiloscopistas e os agentes. Esses profissionais, exceto os delegados, poderiam ocupar cargos? Claro, todos têm capacidade intelectual. Tem nível superior? De nível superior, todos têm uma lei, a Lei 13.034, de outubro de 2014, ela trouxe no texto dela, expressamente, que todos os cargos da carreira policial federal, que é única, todos os cargos são de nível superior. Agora, eles aprovaram uma lei onde todas as chefias e até a direção geral, algo que nem a ditadura conseguiu, só eles
que estiverem na classe especial podem ser diretor-geral da Polícia Federal e ocupar todas as chefias. Até que ponto isso pode atrapalhar uma investigação, por exemplo? Veja só, quando você tem que a essência da atividade policial, é a investigação e ela está centralizada só em uma parcela dos policiais federais, eu acho isso muito perigoso. Porque não foi, nós já vimos muitas denúncias de vazamentos de informações, de algumas coisas que não foram conduzidas corretamente pela imprensa. Isso nos preocupa porque se você tiver uma investigação designada previamente, uma equipe responsável por aquela investigação designada previamente e que ela produza nessa investigação, o resultado disso aí seja assinada pela equipe, não apenas por uma pessoa, eu acredito que fica muito mais difícil de um vazamento de informação, porque quem assinar é responsável, né? Nós tivemos aí um caso recente, bem recente no país, que é o caso lá do Amazonas, né? Da Javari, lá no Javari. Javari, onde morreram Bruno e Dom, né? Que foram de uma forma muito cruel e já vinham denunciando. E houve as instituições, a comunidade indígena vem questionando a Polícia Federal, porque ela diz que não há mandante nesse duplo assassinato. Isso já é fruto de uma pressão que sofrem esses delegados ou não há mandante mesmo? Na nossa opinião, nós acreditamos que para todo crime tem um autor intelectual, tem um mandante. Eu acho precipitada essa decisão de verbalizarem de que não existe mandante desse crime, porque toda investigação ela tem que ser aprofundada. Tanto que o que o senhor está falando, alguns dias depois das investigações, a Polícia Federal disse, não, as investigações continuam. Quer dizer, o primeiro comentário dizendo que não havia mandante, insistentemente dizendo que não havia mandante, foi assodado. Nós acreditamos que foi precipitado. Isso poderia ser fruto da pressão que a Polícia Federal vem sofrendo? Talvez, possivelmente, nós não podemos afirmar, porque não estou lá diretamente, mas acompanho todos os dias, né, através dos noticiários, dos colegas que trabalham lá no Amazonas, e essa situação teve uma repercussão não só no Brasil, mas internacionalmente. O mundo todo está cobrando isso, e foi uma barbaridade, uma crueldade e o assassinato, né, do Bruno e do Dom, decepados, queimados e enterrados. Quer dizer, um assassinato cruel. Eu não posso acreditar, Arnaldo. Isso foi ideia só daqueles, de alguns, vamos dizer, 3, 5, 8, sei lá. Tem mais gente envolvida. Na nossa opinião, tem um autor intelectual, tem um mandante. O narcotráfico, ele tem força política em todo o país, inclusive em Alagoas? Olha, a região amazônica, ela está sendo alvo, a gente tem acompanhado nos últimos anos, né, de várias irregularidades cometidas por narcotraficantes, notícias divulgadas, pescadores, né, através de pescas ilegais, garimpeiros principalmente, e eles estão assim com um poder muito grande, principalmente na Amazônia, no desmatamento. Então as coisas elas terminam atingindo a Polícia Federal. A Polícia Federal, né? Teve um superintendente da Polícia Federal que foi removido de lá, que fez uma denúncia contra um ministro. Então, tudo isso são coisas que contribuem para algumas figuras que enveredam pelo crime a se acharem com poder para essa prática de delitos, né, de crimes contra o meio ambiente, contra as pessoas que defendem o meio ambiente. E nós não podemos acreditar que não existe um mandante. Eu, pelo menos, não acredito que não existe um mandante. Não faz muito tempo a Polícia Federal atuou no país inteiro contra gestores municipais, alguns, inclusive, acusados, aqui em Alagoas também, de desviar dinheiro da merenda escolar. Essas pressões, quer dizer, essas pressões não são novas, elas já vêm, como o senhor lembrou, desde 2013.
né? As pressões políticas partem de todos os lados. Por que pararam essas investigações com relação aos gestores municipais? Veja bem, Arnaldo, veja bem. Existe e existiu uma lógica, né, de que é importante para o Brasil investigar todos os crimes, né, de desvio de recursos públicos. Não importa... Não importa quem seja. Agora, existe uma lógica também. Quem detém o poder político e o poder econômico com supremacia nesse país, de uma forma ou de outra, eles interferem, né? E a suspensão das operações que nós vimos em Alagoas, como Operação Navalha, Operação Guabiru, Operação Taturana, eu acho que essas operações elas deviam continuar. E tem mas desfecho, não continuar de forma seletiva. Ela tem que ser uma operação que ela investigue Francisco e o Chico. Ela não investigue só alguns. Vamos dizer, o material, porque, como o senhor disse ainda há pouco, né, para toda ação material tem um intelectual. Perfeitamente, perfeitamente. Então é ruim suspender as grandes operações de combate ao desvio de recursos públicos. Todos nós defendemos que se combata a corrupção. Ninguém é a favor da corrupção, todo mundo é contra. Qualquer um ser humano consciente, Seus colegas policiais também sentem essa tristeza que o senhor demonstra? Eu acredito que sim. Quem defende, né, o combate à corrupção, quem é honesto, quem tem honestidade de propósito, eu acredito que 99,99, 100% defende isso. Dentro da Polícia Federal. Da Polícia Federal e acredito que das outras polícias também. O que é preciso é que haja realmente uma visão onde os governantes procurem democratizar. O termo é esse, é democratizar todas as polícias, todos os órgãos de segurança pública e todas as instituições públicas precisam sofrer um processo de democratização. Dá para dizer um novo conceito. Dá para dizer que operações dessas que projetaram alguns nomes recentes do país e que elas acabaram? Que indiciaram empreiteiros, essas operações acabaram? Sim, até porque a Operação Lava Jato, A Lava Jato, por exemplo. Foi anunciada pelo próprio presidente da República e ela tinha acabado. Isso está público, está na imprensa, né? A Operação Lava Jato. Mas eu creio que, mesmo assim, a abnegação dos policiais federais, porque a polícia é da sociedade, não é de nenhum governo, nem de direita, nem de centro, nem de esquerda, nem nada. Dá para dizer que a Polícia Federal ainda é uma polícia de Estado? É uma polícia de Estado, é uma polícia da sociedade. E ela investiga quem quer que seja. Se tiver a denúncia, ela é obrigada a investigar e o Ministério Público também é obrigado, deve ser obrigado a investigar. O Ministério Público Federal mantém o controle externo? Eu acredito que é preciso olhar com um olhar mais aguçado para esse controle externo, Arnaldo. É necessário que haja, pelo Ministério Público, um acompanhamento mais de perto de algumas coisas que podem ser esclarecidas pelos próprios nossos companheiros que estão no dia a dia, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal. Aquilo que precisa ser observado. Vocês, policiais federais, são os braços do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União. Cadê essas operações? Aqui em Alagoas nós temos denúncias gravíssimas de desvio de dinheiro público, né? Na compra de respiradores. Isso está sendo investigado? O que o senhor sabe sobre isso? Eu não sei, porque aí eu não tenho... Essas investigações são sigilosas. Conhecimento delas, né? Mas eu acredito que quem pode responder isso é o próprio superintendente. Seria interessante você convidá-lo aqui para que ele dissesse se está sendo investigado isso ou outras denúncias, né, serem investigadas. Eu acho muito importante. Dinheiro público é dinheiro público. Né? Dinheiro público não é dinheiro nosso, particular, é dinheiro público, é do povo.
O senhor, como integrante do Sindicato dos Policiais Federais, o senhor já encaminhou algumas sugestões para a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas e também da Federação para algumas Secretarias de Segurança Pública. Como vai a nossa segurança pública? O governo está dizendo, anda propagandeando que reduziu a violência no estado de Alagoas. Mas reduziu mesmo? O senhor vai responder sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco.